Eu comecei com 14 anos. Tá. Né? E eu ia para favela, era a favela do Buraco Quente, lá no aeroporto. Tá. Perto de Congonhas? Isso, era lá. Dando aula de alfabetização. Porque aquelas crianças e jovens... 14 anos. Com 14 anos, comecei com 14. Depois eu fui para outra favela que chama Balança Saia. E depois eu fui na terceira favela que chama Tomba Homem. Elas já não existem mais. Inclusive, essas 3 favelas viraram currículo para o pessoal do Capão, que eu era uma pessoa forte, corajosa e honesta, porque eu trabalhei nessas 3 favelas. É incrível, virou Já tinha currículo. Né? Já tinha currículo, então ninguém mexia com a Tia Dag. Uhum. Mas assim, eu fiz a pedagogia, mas eu fui trabalhar e eu era mandada embora no 3º mês, como coordenadora pedagógica. O que você aprontava, Tia Dag? Imagina anos 70, né? Ditadura, Sim. Tá? E uma coordenadora em cima da mesa, né? De pé, chamando os alunos para, né, incentivar. Eu sempre tive isso comigo, né? A inovação toda hora, né? Aí era mandada embora, né? E assim foi em 3. Aí uma hora eu falei, quer saber? Eu não vou mais procurar escola para dar aula, eu vou dar aula na minha casa. E as escolas sabiam que, como uma psicopedagoga, eu funcionava. Entendi. Então, mandavam as crianças e os jovens lá para a minha casa. Só que assim, eu gosto muito de diversidade, sempre gostei. Então, assim, vinha filhos de exilados políticos, chileno, argentino, gente do Muro de Berlim, favelados, que era da favela do Fedon, que é né, próximo. E aí, os que as escolas mandavam, que tinham seus problemas. Então, assim, eu colocava 60 numa mesa só, porque você faz, quando você trabalha com psicopedagogia, é 1 a 1. Sim. Mas eu sou muito intensa, sabe? Eu acho que eu massacro se eu tiver um só, né? E aí, cada um era um problema, ou era comportamental, ou era matemática, ou era o português, não me interessava, né? E fui juntando aquela molecada toda na minha casa, 60, punha ali, Caramba. Né? Não, muito legal, eu acho bom, né? Porque te desafia, né? Você a trabalhar com todo tipo de ser humano. E qual a idade deles, em média? Mais ou menos a média era 12 anos, 13 anos. Tá. Então, ainda adolescência, né? Tudo. Tem até uma historinha doida. Veio um pai alemão, enorme, com um filho e uma galinha na coleira. Não, pode ir lá na Tia Dag. Vai na Tia Dag. E aí ele chegou, meu filho precisa ter aula, porque a escola não admite mais ele, porque ele só vai na escola se levar a galinha. Então, eu falei, não, pode entrar. Ele ficou me olhando, né? Entra, não tem problema. Quando ele sentou na mesa lá com a tropa, falei, bom, mesmo direito que você tem de pôr a sua galinha aqui, eu também tenho o direito de pegar meu animal de estimação, tudo bem? Claro, pode ir lá pegar, só que nunca ele ia pensar o que era aquilo, né? Eu tinha um sapo-boi no quintal. Tá de brincadeira. Não tô. Peguei o sapo-boi, botei em cima da mesa, falei, esse aqui é o Manuel, né? Esse aqui é o Felipe, Manuel, e ele assim no sapo-boi, tira o sapo, tira a galinha. A gente põe lá atrás. Como eu e ele. Feito. Né? Quando o pai chegou, viu ele sem a galinha, o que aconteceu? Eu falei, não, pergunta para ele. A Tia Dag tem esse negócio que direitos iguais e o bicho dela é um sapo. Genial. Falei, o pai deve ter ficado assim, meu Deus, deixa o meu filho aqui ou não. Mas eu fui indo com o processo, né? E acabei descobrindo o porquê da galinha. A mãe, numa feira, comprou um pintinho. Aí cresceu. Tá. E eles 2 filhos, saiu com o pai para uma fazenda que eles tinham, né? E a mãe ficou em casa. Quando eles voltaram, a mãe estava morta, ela se matou. Então, era a única coisa humana para ele, era a galinha. Então, era só entender isso, né? Não, eu tenho histórias que ninguém acredita, né? Sim. Mas a escola não queria saber disso. Porque se eu estivesse na escola, entrava a galinha, põe lá no quintal, não tem problema, né? Mas vai descobrir. A pessoa nem pergunta, né? Não, ninguém pergunta, ninguém quer ouvir.
Esse é o problema. Nenhuma escola quer ouvir, nenhum mais velho quer ouvir, mas ali tem histórias. Pra escola era o maluco da galinha só. Era o maluco da galinha e não ia entrar, ponto. Ele ficou comigo, ficou bem, ele, a galinha, o Manuel, tal. Ficamos tudo bem. Aí o que acontece? Em 72, 73, olha, eu sou jurássica, né? Certo? Ah, não fala assim. É verdade. Eu tô super ligada. Surgiu na favela a televisão. Tá. Como é que surgiu a televisão? O Médici inventou o crediário. Tá. E aí todo mundo pôde comprar televisão. E aí quando começa a ver televisão, eu também quero o que está passando. Eu também quero aquilo. E aí eles começaram, também 12, 13 anos, a assaltar no entorno da favela. Aí surgiu o quê? O Esquadrão da Morte e os Pés de Pato. Tá. Colocavam o nome desses jovens num poste e assim, se não sair em 7 dias, ou vai virar paraplégico ou Meu morre. Deus. E eu tinha alguns que estavam na lista. E aí catei, fui procurar lugar em São Paulo para esconder. Não, Deus me livre. Os policiais vêm aqui, abrem a porta, pegam, não. E aí foi só não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar para minha casa. Ele veio. Lá para minha casa. Ninguém foi procurar nada, né? Porque eu era conhecido como a tia Dag, a louca da educação, não sei o quê. A louca da educação? É, a louca da educação. E aí eles foram para lá. E aí outros começaram a chegar da favela. Me esconde e tal. Aí falei pro meu marido, né? Meu marido é jornalista, filósofo, artista plástico. Falei, cara, a gente precisa procurar uma casa maior. Porque tem muita criança aqui dentro, né? Acho que estavam uns 15, Nossa, mais ou menos. Eu tenho um filho só. Tá. E aí a gente foi lá pro campo de fora, comprou a casa e aí eu falei para ele, eu não vou morar aqui não. Eu vou começar meu projeto de educação para crianças de vulnerabilidade, crianças que estão desassistidas. Eu vou começar meu projeto. Ele falou, tá bom, né? E aí, porque ele foi exilado político. Então, também tinha tem a cabeça já aberta, né? Preparada para isso. Né? Não, mas comigo, então, é que o negócio... Abriu de vez. Tem que abrir de vez. Bom, enfim, a gente começou... Chamei minhas amigas da USP, do tempo dos anos 70, que a gente queria mudar o Brasil. Sim. E aí eu falei, vamos mudar por educação. E aí começamos na casa do Zezinho, eram 5 mulheres. E cada dia uma dava aula, né? Aí eu fazia bingo, fazia para arrumar dinheiro, porque ninguém era milionário, para estar mantendo ali. E fui pesquisar na favela do Parque Santo Antônio, que é a primeira, está perto da gente, lá no Ângela, Vaz de Lima, comercial e tal. O que aquela gente queria? O que eles esperavam da gente? E coisa mais maluca, eles pediram alguns, né? Uma turma, nós fizemos bastante pesquisa. Padaria, para formar em padaria. Datilografia, estou falando que eu sou jurássica, ainda tinha. Nessa época, era a época. Jovens, pesquisem aí no Google máquina de datilografia. Isso. Vocês vão ver que barato, tá? Não é um computador. Não. Né? Só o teclado é um pouco parecido. Alfabetização. E eu comecei a observar as avós na favela fazendo bichinho com o barro da favela. Que nem o mestre Vitalino, não sei o que. Eu falei, vou dar cerâmica. E vou, porque a cerâmica auxilia muito na área pedagógica. Muito. Te tira do vertical, do horizontal, que está todo mundo, né? iPhone, tablet, e passa para 3 dimensões. É verdade. Né? Então eu falei, não, vou entrar nessa. Fui procurar em São Paulo uma escola de cerâmica brasileira, eu não achei. Nada, né? Nada. Nem Marajoara, nem Cadividel, nada. Aí fui na japonesa lá, fiquei 6 meses, aprendi, falei, já sei, vamos embora, pronto. E eu estou dando aula de cerâmica, que era a minha praia, e aí um menino fala assim para mim, e eu fui toda chique, né? Torno japonês, ferramentas japonesas, toda me achando o máximo. O menino virou para mim e falou assim,
Minha avó faz isso com casca de coco. Falei, vai buscar sua avó. Uhum. Ela veio, já estava lá o coco, a panela, que ela pediu. Uhum. Olha, cara, eu não sabia onde enfiar a cara. Porque ela, em 10 minutos, fez um pote. Um coco? Ela quebrou o coco e, ó, Rapaz. virou ferramenta. Porque ela chegou, tirou tudo que eu tinha lá. Aí, eu falei... Como assim, né? Pedagoga, que raio de pedagoga que eu sou. Aí eu falei para ela, olha, eu vou contratar você como a primeira educadora da Casa Zezinho, registrada e tal. Aí ela falou, não posso. Eu falei, não, por quê? Né? Uhum. Vou pagar bem, né, tal. Não posso. Eu sou analfabeta. Falei, fácil. Eu sou analfabeta em casca de coco. Você em letras. A gente troca. Pronto. E pronto, né? E ela ficou bons anos lá, depois voltou para a cidade dela, acho que Craton. Tinham abandonado um sítio por causa da seca, com técnicas japonesas, técnicas Cadvidel. E até hoje eu recebo fotos. O menino que me falou, minha avó faz isso, o cara com a moto, a família inteira vivendo de cerâmica no Crato. Que sensacional. Isso é maravilhoso, porque é essa a ideia da Casa Zezinho, né? É te dar possibilidades de você, vai, sonha, vai em frente, seguir, né? Seguir em frente. E também admitir que você não sabe. Porque eu poderia falar, ai, casca de coco, não, achei ótimo. Eu falei, não, vamos embora, né? E assim, começou.